adquirir produtos e serviços sem gastar tanto. Essa é a proposta dos sites de compras coletivas. A ideia é vender pacotes que beneficiam o consumidor com preços mais baixos. O segredo é apostar na clientela fixa e negociar grandes quantidades. Diárias em hotéis, almoços ou jantares em restaurantes diferenciados e serviços em clínicas de estética já não estão mais tão distantes de se tornarem rotina. Os preços, que antes eram os grandes inimigos, hoje já não assustam mais. Isso porque uma mania americana, os sites de compra coletiva, chegou ao Brasil e vem conquistando mais adeptos a cada dia. O primeiro site de compra coletiva chegou ao Brasil em janeiro desse ano. A oportunidade de comprar produtos e serviços com até 80% de desconto é o grande atrativo. Restaurantes, spas e clínicas de estéticas são os estabelecimentos que mais ofertam os seus serviços. Segundo essa representante de um site de compras coletivas, a ideia foi bem recebida pela população. O site, um dos mais famosos, já conquistou mais de 1 milhão de cadastrados e gerou uma economia de aproximadamente 80 milhões de reais nos serviços ofertados. Nós fazemos uma aproximação entre o consumidor e o nosso empresário. Nessa aproximação, nós levamos um número grande de clientes, nós temos uma base grande de cadastros, nós ofertamos um produto exclusivo da casa, nós damos uma visibilidade com exclusividade para ele durante um determinado período dentro do site. Existe uma quantidade mínima de produtos a ser ativada, aquela oferta, então nós garantimos um número, ou máximo ou mínimo, de compras para esse estabelecimento. Esse empresário afirma que os sites também são uma boa opção para divulgar o estabelecimento. Dono de um restaurante em Brasília, ele afirma que o importante é fidelizar o cliente depois de conhecer o lugar. A gente está querendo justamente trazer esse público num momento diferenciado. Um momento que não seja aquele momento clássico do nosso restaurante, que é o jantar a dois, o jantar de família, o jantar de executivo. A gente está querendo buscar esse público para vir beber, petiscar, para vir para um momento diferente. Monique comprou um serviço pela primeira vez. A facilidade e o preço chamaram a atenção da empresária, que agora já se cadastrou em outros sites. Essa foi a primeira vez que eu comprei, mas agora eu tenho recebido, como eu já recebi os e-mails, às vezes eu não sei se eu estava muito tumultuada, com muita coisa para fazer, não dava muita atenção, mas agora eu tenho dado mais atenção, porque realmente tem vindo umas coisas bem bacanas. E o nosso convidado para conversar sobre esse assunto é o advogado Leandro Rufino, especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor Leandro. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Bom, na verdade, não tem mesmo como negar que compra coletiva é a nova febre da internet. Mas quais os cuidados que o participante tem que ter com essas compras? Veja bem, Ana, a febre na internet, ela se dá, no país é novidade, né? No Brasil nós estamos lidando com uma novidade que já é muito utilizada nos Estados Unidos, onde você traz um aumento do mercado consumidor, como foi dito na própria reportagem pelo empresário, ele busca trazer o mercado consumidor, reduz o preço, né? E para isso ele leva o cliente para aquilo que não é o foco, não é o alvo dele. Então ele vai ter restrição de horário, produto que não é que a qualidade seja pior, não lida de uma qualidade pior, mas ele vai buscar um horário diferenciado, um horário que não é o horário de o nicho de mercado dele, né? É como se fosse, a gente já tem isso numa visão muito clara com a questão de passagem aérea, né? Você consegue passagens aéreas em horários não tão utilizados, com preços com desconto. A ideia é por aí. Entendi. Temos agora uma pergunta sobre esse tema que foi gravada nas ruas. Confira. Meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante. Eu gostaria de saber que garantia eu tenho dos serviços ofertados. Então, doutor Leandro, quais seriam essas garantias? As garantias com as compras coletivas, elas são idênticas às garantias que o consumidor tem com as compras individuais. Não existe diferença, tá, da compra ser coletiva ou se ela for individual. O Código de Defesa do Consumidor, os Institutos de Defesa do Consumidor e a própria Justiça permanece, tá, cuidando, velando dessa relação consumerista. Ele tem o direito, por exemplo, de se arrepender da compra, da mesma forma como ocorre nas compras em lojas virtuais? Veja bem, quando a aquisição for feita fora do estabelecimento, ele realmente tem o popular, né, o conhecido como direito de arrependimento. Né? O direito de arrependimento se dá quando? Em até 7 dias da aquisição do produto, quando foi adquirido fora do estabelecimento. Ele adquirindo fora do estabelecimento, ele passa a ter
ele passa a ter esse direito de arrependimento. A questão é, em regra, o consumo, a compra, a efetivação da compra se dá no momento em que o consumidor está no estabelecimento. Então, ele não tem esses 7 dias, mas sim, ele naquele momento, ele pode ali não adquirir o produto. Ele adquiriu aquilo via internet, não viu o produto. Chegou no estabelecimento, o produto não é aquele, ele sentiu que o produto não é aquele que ele havia adquirido pela internet, que ele havia adquirido antecipadamente, que ele já havia pago, inclusive, né? Aí, naquele momento, ele pode não efetivar a compra, não adquirir o produto naquele momento e requerer o ressarcimento desses valores. Em sendo negado o ressarcimento dos valores, ele pode buscar o PROCON, a Justiça, para que veja ali o PROCON e a própria Justiça. Ok. E temos mais uma dúvida sobre a questão compras coletivas. Confira. Matheus, recepcionista. Se a empresa quiser que eu faça outros serviços que eu não contratei, o que eu posso fazer? E então, é a famosa venda casada. A venda casada. O Código de Defesa do Consumidor, ele é claro quando ele diz o quê? No seu artigo 6º, ele diz que o consumidor tem direito à escolha e à livre opção. O fornecedor, ele não pode vincular a compra de um produto a outra, a não ser que seja por uma questão natural, uma questão da própria natureza do produto, do consumo. Se não for assim, se não for uma relação onde a aquisição seja naturalmente obrigatória, não existe isso. Ele pode adquirir parte do produto e ninguém pode obrigá-lo a adquirir uma segunda parte, um segundo produto. Agora, doutor, o site apenas vende o cupom. Já a responsabilidade sobre problemas com o produto ou no restaurante que ele for efetuar esse serviço é exclusiva da empresa? Essa responsabilidade é exclusiva da empresa? Não. Em poucas palavras, não. Os sites colocam, nos seus regulamentos, eles sempre colocam que a responsabilidade é integral do fornecedor. Porém, o Código de Defesa do Consumidor, a nossa legislação consumerista como um todo, ela traz a questão da solidariedade da responsabilização. Uma vez que esse site divulga, oferta um produto, faz a propaganda de um produto, veicula uma venda, cobra por esse produto, porque a arrecadação é feita pelo site. O site é quem faz essa arrecadação e se encarrega de fazer o repasse para o vendedor. Ele integra a cadeia produtiva, ele passa a integrar a cadeia de compra. Uma vez que ele integra essa cadeia, ele se torna responsável solidariamente ao fornecedor. Ok. E temos mais uma dúvida para responder. Elaine Bruno, analista administrativo. Se o serviço não for ofertado, o que eu posso fazer? E então, nesse caso, o que ela pode fazer? Ela pode pedir o ressarcimento. O primeiro passo dela é requerer o ressarcimento junto ao fornecedor e junto ao site, ao veiculador dessa oferta. Uma vez que isso vindo a ser negado, uma vez negado, ela pode procurar o PROCON, fazer uma denúncia, pode buscar a justiça, para quê? Para ver ressarcida, para ver o quê? Adimplido a ela o dano que ela teve, seja esse dano material, moral ou mesmo exclusivamente moral, né? Uma vez que não se fornece o produto, a gente tem sempre que lembrar que não é vinculado, o dano não é vinculado ao valor do produto que não foi prestado, mas muito maior. Imagine o consumidor que adquire um jantar para o seu aniversário de casamento e naquele dia não consegue fazer aquela comemoração. O dano dele extrapolou o valor do serviço. Houve uma programação, ele teve um dano moral que a simples ressarcimento não vai reparar. Ok, doutor Leandro, obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Boa tarde. E a dica do nosso serviço de hoje é a palestra gratuita sobre os direitos básicos do consumidor, promovida pelo PROCON de São Paulo. Anote aí. A palestra vai ser no dia 15 de dezembro, no auditório do PROCON em São Paulo. Técnicos da Fundação vão falar sobre os direitos previstos no Código do Consumidor e as possibilidades para a resolução de problemas mais comuns entre compradores e varejistas. Os interessados podem se inscrever pelo site procon.sp.org.br.